Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar do Design Sprint, mais especificamente da seleção do alvo. Esta apresentação está organizada em uma introdução ao Design Sprint, apresentação do problema do cliente, papéis, mapa da sprint, alvo da sprint e os objetivos da sprint. Este processo toma como base o Design Sprint. Esse processo foi desenvolvido pela Google Venture para testar ideias em apenas 5 dias. Google Venture é o braço de inovação da Google. Como mencionado, o Design Sprint é executado em 5 dias, com uma semana de 30 horas, ou seja, 6 horas por dia. Segundo o processo, na segunda-feira você precisa começar pelo fim, ou seja, você precisa mapear os objetivos da sprint, mapear os papéis envolvidos e só então decidir por onde vocês vão atacar o problema. Na terça-feira, o objetivo é criar esboços. Você pode abusar dos esboços em papel. Na quarta-feira, a ideia é conseguir decidir, dentre os vários esboços que vocês fizeram, qual é o melhor esboço para seguir para a fase de prototipação, realizada na quinta-feira. Por fim, na sexta-feira, já é hora de testar com o seu usuário final, ou seja, colocar na frente do usuário. A recomendação é que isso seja feito com pelo menos 5 usuários. Um papel muito importante nesse processo é o definidor ou dono do protótipo. O definidor é o seu cliente ou um representante do cliente. Ele sabe do problema e indica a direção para a equipe. Seu papel é crucial para a validação das atividades. Um outro papel muito importante nesse processo é o facilitador. As atividades nesse processo eles têm um tempo controlado, então é muito importante que as entregas sejam realizadas a tempo. É ele que dita o ritmo dessas atividades. A recomendação durante esse processo é que você guarde o telefone e outras distrações enquanto estiver realizando as atividades. Escolha quem será o definidor, no caso, alguém representante do cliente, e quem será o facilitador, no caso, dentro da sua própria equipe. Temos aqui uma visão geral do processo que vamos executar. Nós estamos na fase de aquecimento e seleção do alvo, mas vamos passar pelo esboço da solução, criação do storyboard, criação do protótipo e, por fim, a validação do protótipo. Em todas essas etapas, nós precisamos de validar com o dono do protótipo e, no final, vamos fazer uma validação maior juntamente com o público-alvo, um pouco mais abrangente. Na fase de aquecimento, comece apresentando o problema ou ideia para o cliente, ou então peça para o seu cliente apresentar o problema ou ideia para vocês. Apresente também a sua equipe. Contextualize o cliente do projeto que você está fazendo, o curso que você está cursando. Ao iniciarmos a seleção do alvo, precisamos construir antes um mapa do processo. Para isso, liste os papéis do lado esquerdo. Escreva o objetivo no final, ou seja, do lado direito, mínimo de 4 e máximo de 10 passos. Use palavras e setas no meio. Desenhe o mapa e depois revise. Aqui nós temos um exemplo desse mapa. No caso específico desse problema, o objetivo era melhorar o início da terapia, ou seja, fazer com que o início da terapia de paciente com câncer iniciasse de uma forma mais rápida. Então, este aqui é o objetivo da nossa sprint. Após colocar o objetivo, vamos agora a um exemplo. No caso específico desse exemplo, é de uma clínica que faz terapia para pessoas com câncer. Seguindo o processo listado, primeiro listamos os papéis envolvidos. Nós temos o paciente, o médico e o coordenador. Depois, colocamos qual é o objetivo a ser alcançado. Nós temos que o iniciar a terapia do paciente é fundamental para que ele tenha sucesso durante o seu tratamento. Então, quanto antes ele iniciar, mais chance ele tem de sucesso. Então, esse é o nosso objetivo. Aqui pelo meio do caminho, foram colocadas as atividades que eu preciso para poder chegar no início da terapia do cliente. Então, o paciente ele precisa marcar uma consulta, o médico precisa procurar ensaios que combinem com esse paciente, ele precisa fazer uma consulta com o médico e discutir, só assim recomendar a inscrição em algum tipo de terapia. Nessa etapa é importante fazer perguntas para o cliente. Qual é o seu problema? Quais são as atividades executadas? Se a primeira atividade é marcar consulta, você pode perguntar, e o que vem depois? E assim, o próprio usuário ou cliente vai indicando para você o caminho que precisa ser percorrido. Após isso, é importante questionar o cliente ou o definidor o que é mais importante para ele, qual é o momento crucial de experiência do cliente nessas atividades. No caso aqui, quando questionado, ele citou que procurar ensaios que combinem é o mais importante para ele. Então, esse cara daqui seria o nosso alvo. É importante também perguntar quem é o cliente mais importante.
Então, aqui, no caso específico, eles selecionaram o coordenador. Então, o coordenador participa dessa tarefa e, segundo o cliente, é ele que tem um papel crucial aqui nessa atividade. Por fim, pessoal, é importante a gente definir quais são os objetivos e as questões difíceis de serem respondidas. Então, por que estamos realizando esse projeto? Aonde queremos chegar com ele daqui a 6 meses ou um ano? Transforme as necessidades em perguntas. Você pode sair com uma ou mais perguntas a serem filtradas mais para frente. Temos aqui um exemplo do objetivo de longo prazo. Mais pacientes inscritos em ensaios de clínicas e algumas perguntas interessantes. Podemos encontrar combinações rápido bastante para iniciar essa terapia mais rápido? As clínicas mudarão o fluxo de trabalho para poder seguir essa nova abordagem? Pessoal, ficamos por aqui. Muito obrigado.